Deus Santo. O Senhor é Deus. Tremendo. Glória. A paz do Senhor para os irmãos. Eu quero convidar os irmãos. Em primeiro lugar aqui eu quero agradecer aqui ao pastor, ao ministério, pela oportunidade. E quero convidar os irmãos para que abram comigo as vossas Bíblias no Novo Testamento. Novo Testamento. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, os versículos de número 14 e 15. E em seguida, o capítulo 3 e o versículo de número 1. Todos encontraram? 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 14 e 15. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. O capítulo 3 e o versículo 1, ele diz: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Meus queridos irmãos, nos versículos 14 e 15 do capítulo 2, a gente pode ver aqui a Bíblia falando sobre o homem natural. No versículo 15, ela fala sobre o homem espiritual. E no capítulo 3, versículos 1, em seguida, como lemos, fala do homem carnal. Então a gente pode constatar aqui, irmãos, 3 tipos de pessoas. Podemos ver o carnal, podemos ver o natural e o espiritual. Agora, como nós definiríamos aqui o homem natural? Meus queridos irmãos, o homem natural é aquele que ainda está no pecado. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia também fala em Isaías, no capítulo 1, versículo 6, que não existe nada sã no homem, desde a planta do pé até a cabeça. A Bíblia também fala, no mesmo livro de Isaías, no capítulo 64, o versículo 6, que todos nós somos como imundo e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. A Bíblia também fala em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, que todo o teu espírito, alma e corpo sejam guardados irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Então, irmãos, o homem natural é aquela pessoa que nasceu e ainda não teve um encontro com Cristo. Cresceu, se desenvolveu, tornou-se adulto e nunca teve um encontro com Cristo. Esse homem aí nós podemos chamar de homem natural. Quando a gente vai para Efésios, no capítulo 2, versículo 1, a gente entende melhor, porque lá diz que éramos mortos em ofensas e pecado.
Lá diz que nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo a potestade do ar. Então a gente pode ver, diz ainda, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então o homem natural, irmãos, é aquele homem que nunca teve um encontro com Cristo. Por isso chama natural. É aquela pessoa que tudo para ele é natural. É aquela pessoa que nada para ele é pecado. Tudo está perfeito. Eu já conversei com pessoas que chegaram a dizer para mim: eu sou politeísta. Se for em determinado lugar, tá bom. Se for em determinado lugar que está buscando a Deus, tá bom. Se for ali ou acolá. E o homem natural pensa assim, irmãos. Mas o homem que tem o Espírito Santo de Deus, ele pensa diferente. Louvado seja Deus. Pois a Bíblia diz lá no livro de João, no capítulo 8, versículo de número 32: se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O 36 diz que conhecendo o Filho de Deus, sendo liberto por ele, verdadeiramente sereis livres. Louvado seja Deus. Então os irmãos veem aí que já existe o quê? A gente já dá para ver a diferença. O homem natural, qualquer coisa está bom, pode fazer qualquer coisa, aceita toda ideologia, aceita todo tipo de filosofia, aceita tudo, porque ele é natural. Mas mesmo que não aceite tudo, aceita coisas que ainda não são o certo, pois ele não conheceu ainda a verdade. O homem natural também, irmãos, ele não tem o Espírito Santo de Deus. Lá em João capítulo 14 e versículo de número 17 diz que o mundo não tem, o mundo não viu porque não viu e também porque não conhece. Louvado seja Deus. Mas essa igreja, ela tem o Espírito Santo de Deus, e isso faz toda a diferença, irmãos, quando tem o Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Agora, irmãos, eu coloquei aqui como é que as coisas se discernem. As coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente. Eu estava dando uma olhada, às vezes eu converso com alguns amigos meus, e a pessoa, irmãos, que é natural, ela não entende de jeito nenhum as coisas de Deus, não entende. Eu conversava com alguém esses dias e ele falando, ele foi para os dois extremos. Ele foi para o extremo de alguém que é natural, nunca aceitou Jesus, mas porém uma pessoa que ajuda os outros, é uma pessoa que se compadece de alguém que está ali sofrendo, é uma pessoa boa demais. Aí ele vai para o outro extremo de pessoas que estão dentro da igreja, que não faz nada disso. Mas, irmãos, e ele não consegue compreender como é que a salvação se desenvolve, mas não vai compreender mesmo. Isso, irmãos, só pela fé em Jesus Cristo. Somente tendo o Espírito Santo de Deus é que compreende como uma pessoa que não prestava no mundo, ela chega aqui e Deus faz ela uma nova criatura. Louvado seja Deus. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 17, que diz, irmãos, que é uma nova criatura aquele que está em Jesus. Mas como é que as pessoas do mundo compreendem? Eles não compreendem isso, não compreendem de jeito nenhum. É tanto que eu me lembro, quando eu aceitei a Jesus como único e suficiente Salvador, eu não era uma pessoa lá muito boa, fazia coisas terríveis. No começo as pessoas olharam e disseram: não, mas é por pouco tempo, isso aí é só uma influência. Por pouco tempo ele vai ficar aí, é lógico que ele não vai conseguir permanecer lá, porque esse homem não presta. Já teve gente que olhou para mim também e disse: não tem jeito ele. Sem saber que eu ia aceitar Jesus, mas na frente falou: não, essa pessoa não tem jeito. Mas, irmão, mas nós sabemos que tem jeito. Jesus Cristo dá jeito. Seja torto como for, Ele apruma, Ele alinha. Louvado seja Deus, o carpinteiro. Oh, aleluia, o fiel Salvador. A Bíblia diz, irmãos, que lá em Atos capítulo 4, versículo 12, que não existe salvação em nenhum outro, porque embaixo da terra não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus Cristo sim, esse salva, esse transforma o ser humano. Louvado seja Deus. Irmãos, tem 2 episódios na Bíblia que a gente percebe como é que age um homem natural. No capítulo 3 do Evangelho de João, foi um homem ter com Jesus de noite, por nome de Nicodemos. E um detalhe, ele era um religioso. Mas quando Jesus olhou para ele, que disse que ele precisava nascer de novo, veja como foi que ele processou. Ele falou: como é que pode eu, um homem velho,
voltar a entrar dentro do ventre, no caso barriga da minha mãe, e tornar a nascer de novo. Como é isso? Jesus até deu uma alertada nele, né? Falou, mas como é que pode, tu sendo líder, e não conhece, e depois vai explicando. Também encontramos no capítulo 4, que é o capítulo seguinte, uma mulher samaritana, e quando Jesus falou de água para que se tirasse, veja que a princípio ela entendeu humanamente falando, porque ela disse assim, não, então me dá dessa água para que eu não venha mais pegar aqui, mais buscar aqui. Depois, irmãos, foi sendo esclarecido e a mulher recebeu Jesus e se tornou uma grande missionária. O que eu quero dizer aqui, irmãos, que não tem como a gente ouvir a palavra de Deus e não se converter, irmãos. Quem dá ouvidos à palavra de Deus, louvado seja Deus, o Espírito Santo vai trabalhando e uma hora ou outra, louvado seja Deus, as escamas que está cegando caem, porque, irmãos, é a palavra de Deus, louvado seja Deus. Pois bem, irmãos, o homem natural é esse homem aí, que a gente já sabe como é que é ele, né? O que fala lá no versículo 14 do capítulo 2, o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Porém, existe uma outra categoria, que é o carnal. O carnal não é o natural, e nem é o espiritual, é uma outra categoria, ele é carnal. Mas, irmãos, como é que é isso, né? Em primeiro lugar, irmãos, antes de tudo, antes de qualquer coisa, os irmãos vejam que o apóstolo Paulo aqui, ele escreve para Coríntio. A igreja de Coríntio é uma igreja que era muito problemática mesmo. Mas só, irmãos, veja bem, apesar de ter todo o problema ali dentro, de ter toda a carnalidade, veja como foi que o apóstolo Paulo tratou eles, capítulo 1 e versículo 1 e 2, de 1 aos Coríntios. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, ao santificado em Cristo Jesus, chamados santos, como em todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Veja que ele trata, se os irmãos prestaram atenção, como igreja de Deus, né? No versículo 2, a igreja de Deus que está em Corinto. Veja que os irmãos, ele trata como santos e ainda diz santificados, porque ele estava se dirigindo a uma igreja. E um detalhe, irmãos, que essa igreja, eu acredito que os irmãos já devem ter lido 1 Coríntios todo, né? E sabe que ali ocorreu vários problemas. Aqui Paulo trata de um, aqui no capítulo 3, mas ocorreram problemas na ceia, ocorreram problemas mais sérios ainda, mais fortes ainda de caráter, de origem sexual. Então, mas aqui no capítulo 3, especificamente, ele trata de um determinado problema, ali no capítulo 3 em particular. Mas, meus queridos irmãos, veja que era uma igreja que, no versículo 7 do capítulo 1, veja o que é que diz: de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que ali era a igreja de Deus. Veja, ele chama de santificado. E era uma igreja que ela tinha todos os dons, porque ele diz aqui, nenhum dom vos falta. O interessante, irmão, quando a gente lê essa carta, eu já li algumas vezes, a gente fica impressionado com isso, né? Só que tem uma coisa aqui, irmãos. Tem muita gente que quando trata com a igreja, a pessoa, antes de tudo, né, de falar do carnal aqui, as pessoas generalizam. Ela vai no todo. Não, irmãos. A igreja, essa igreja que eu estou vendo aqui, que é a igreja física, porém, existe a igreja espiritual como organismo, como corpo de Cristo. Que os que estão aqui, eu quero que todos, né, no meu entendimento, eu quero acreditar que todos fazem parte, mas não sei. Então, o que é que acontece, irmãos? No arrebatamento da igreja, ocorrerá muitas decepções. Porque quem a gente pensava que subiria, não sobe, não subiu. E quem a gente pensava que não ia subir, sobe. Está entendendo? Então, a igreja tem que ser tratada como igreja. Se os irmãos forem lá para o Apocalipse, quando fala daquelas 7 igrejas, veja que ali dentro daquelas igrejas também, algumas delas tinham problema sério. O trono de Satanás, que seguia a doutrina de Jezabel,
No entanto, é tratada como igreja e pela misericórdia de Deus, ali uma mensagem de Jesus àquela igreja. Agora, irmãos, o crente carnal, como é que é o crente carnal? Veja bem, irmãos, os versículos seguintes, ele diz o seguinte aqui, ó. Porque ainda sois carnais, é o 3, né? Pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Então isso estava ocorrendo ali. Mas veja o 4, porque dizendo um, eu sou de Paulo, o outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Irmãos, a igreja de Corinto era uma igreja que, aquele mundo daquela época, eles eram muito dados a filosofias, e era comum alguém ter um aluno, um professor de sua preferência, ou Sócrates, ou Platão, ou seja lá quem quer que seja. Mas dentro da igreja, irmãos, isso não pode ter. Os irmãos veem que diz, ó, porque dizendo um, eu sou de Paulo, outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Aí ele vem, pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um? Mas aqui, irmãos, ele diz também que era de Cristo. E segundo o entendimento de muitos teólogos, o grupo que era de Cristo era o pior. Por quê? Porque sendo de Cristo não estava nem aí para o pastor local. Se o pastor local falasse alguma coisa, aí não, mas eu sou de Cristo. E de vez em quando, irmãos, tem uns irmãos assim no nosso meio que aparecem meio empinado, meio exaltado, peito de pombo, né, estufado. Não, peraí, irmãos, a igreja tem um ministério, foi Deus que deu o ministério. Se você for para Efésios capítulo 4, versículo 11 a seguir, foi Deus que deu. Louvado seja Deus, os pastores, os evangelistas, a igreja, os profetas. Não existe esse negócio da pessoa ser sozinho, não, e aqui, e eu tenho todo o poder e tal, não existe, irmão. Porque tem gente que muitas das vezes Deus, por misericórdia, usa, e a pessoa muitas das vezes não quer obedecer ministério, não quer. Isso é perigoso, isso aí. Então aqui tinha esses grupos, um dizia que era de Paulo, outro dizia que era de Apolo, outro dizia que era de Cefas, que é Pedro. Irmãos, é uma coisa terrível. A igreja não pode ter partido. A Bíblia diz que nós devemos ter o mesmo pensamento, nós devemos ter o mesmo parecer. Louvado seja Deus. O capitão maior aqui é Cristo, é Ele que nos guia, é Ele que morreu na cruz do Calvário, foi Ele que comprou a igreja. Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, e não existe motivo nenhum para que a gente queira ser melhor. Ah, mas eu sou melhor. Se eu sair daqui, o que é que acontece? Aquilo ali vai parar, a escola dominical para. Se sair daqui, o ciclo de oração, porque é eu e tal, irmãos, pare com isso. Louvado seja Deus, é Deus quem levanta, oh aleluia, é Ele que levanta, é Ele que dá os dons, louvado seja Deus, e não existe isso não. Mas muitas das vezes prevalece na cabeça de algumas pessoas, e a gente sabe que o camarada é estufado, e tal. Calma, peraí. Então ele fala, irmãos, que por causa desses grupos aqui, começou a acontecer ali dissensões, começou a acontecer coisas que não era para acontecer, porque dentro da igreja não pode acontecer isso. Aí Paulo falou assim, não, vocês são carnais, fazendo essas coisas, vocês se comportam como o mundo, vocês ainda são carnais, porque quem é Apolo, quem é Cefas, não, eles são ministros de Cristo. Ora, aí continuando mais para frente aqui, no versículo 11, que ainda forma o contexto aqui, ele diz assim, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. O fundamento dessa igreja é Jesus, louvado seja Deus, porque se firme sobre um homem e você cairá. Firme-se sobre uma determinada pessoa e você cairá. Tem pessoas, irmãos, que elas muitas das vezes se agarram tanto ao pastor, e o que é que acontece? O pastor sai e elas ficam desnorteadas, porque o pastor não permanece para sempre. Teve uma vez uma igreja aí, foi fazer uma troca de pastor, e o pastor era tão querido que foi necessário a pessoa que estava fazendo a troca dizer, não, deixe somente a mulher dele e os filhos ir com ele. Vocês são daqui, fiquem aqui. Então acontece esse tipo de coisa. Por quê? Muitas das vezes a pessoa se agarra demais em homem. No caso aqui em Paulo, em Apolo,
em Cefas, Então o crente carnal, irmãos, começa por aqui. Ele é um crente de dissensão. O crente carnal é aquele crente que o culto pode estar o melhor que seja, ele sai murmurando, ele sai falando mal do círculo de oração, do hino, de quem pregou, de quem estava dirigindo o culto. Irmão, não faça um negócio desse não, porque você aqui é um lugar de ser abençoado. Louvado seja Deus. Você sai ali e perde, é falta de vigilância. Aleluia, é falta de vigilância. Então a pessoa carnal, ele murmura também, é alguém que murmura demais. Isso aí é complicado, murmurar, falar, porque a pessoa é carnal. O carnal é desse jeito, irmãos. Ele está ali. E por outro lado também, o carnal é uma pessoa que dá muito escândalo. Muito escândalo. Em uma outra situação que aconteceu em Corinto, diz a Bíblia que alguém ali estava tendo um relacionamento amoroso com a sua madrasta. E segundo alguns historiadores, existia um código de ética em Roma que isso não acontecia. Então, quando o crente, irmãos, muitas vezes ele causa um escândalo, isso daí faz com que o mundo observe e é complicado. Eu já falei aqui para os irmãos, na escola bíblica dominical, eu estava ali na fila do Semar, fazendo uma compra, para pagar a compra já, e alguém falando, duas mulheres falando, estava próximo de mim, eu observei a conversa. E uma dizia para a outra, não, eu não confio em pastor, eu não acredito em pastor. Por que ela falou isso? Porque algum pastor deu mau testemunho em algum lugar, fez o que não era para fazer, Então, irmãos, a gente deve ser portadores de luz. Onde quer que a gente esteja, a gente tem que ser luz. Mas muitas das vezes a gente causa um escândalo, fecha uma porta, e as pessoas olham e dizem, não, mas para ser crente como aquilo ali, eu prefiro não ser. Então, irmãos, o carnal é alguém que não tem misericórdia. O carnal é aquela pessoa que fala de A e fala de B. O carnal, irmãos, é aquele que é contra o ministério, é contra o pastor. O carnal é desse jeito. Só que, irmãos, o espiritual é diferente, Para a gente finalizar aqui, o espiritual é diferente. Lá em Romanos 8, versículo 1, diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aí ele fala, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Irmãos, a natureza, o pecado, fomos livres do pecado. Como eu já citei aqui, João 8,32 e João 8,36. Conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. João 8,36, se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só que tem uma coisa, irmãos, a natureza pecaminosa, ela continua. O pecado, fomos libertos, porém a natureza pecaminosa, ela continua, Se não fosse assim, lá em Gálatas 5, de 16 a seguir, não diria que a gente não desse lugar à carne, dizendo que existe uma guerra entre a carne e o Espírito. Para a gente finalizar, irmãos, Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas capítulo 6, versículo de número 1. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Tem hora que parece que o livro desaparece, A gente procura e desaparece. Mas é bom esse manejo para a gente ir se atualizando. Diz assim, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Irmãos, o comentarista aqui da Bíblia Pentecostal, ele fala que a palavra encaminhar aqui, ela é utilizada lá em Mateus capítulo 4, versículo de número 21, onde Tiago e o irmão dele, João, estavam consertando as redes com seu pai. Tem a ver com conserto, tem a ver com voltar ao arrependimento. O homem espiritual, irmãos, ele sempre tem uma palavra de ânimo, ele sempre tem uma palavra de solução, ele sempre tem uma palavra de ânimo, uma palavra de solução para entregar. O carnal não tem não, porque o carnal pouco lê a Bíblia, está entendendo? Então o que é que acontece? Ele sempre tem uma palavra. Eu me recordo lá na igreja que eu congreguei ali no bairro do Brás, tinha um irmão lá, foram fazer uma visita para um casal que estava se separando.
E, irmãos, sempre tem alguém que quer falar, né? Às vezes não respeita nem quem está na frente, já quer tomar a frente. Quando chegou lá, que os casais começaram, porque quando está brigando, é aquela coisa. Nunca, é sempre culpando o outro. Não, foi ela que fez isso, foi ele. O irmão chegou lá e citou um versículo lá do Antigo Testamento. Como andarão dois juntos se não tiver de acordo? Isso para um casal, uma pessoa casada. Não é para separar mesmo, usando a Bíblia. Como andarão dois juntos, o carnal faz isso. Como andarão dois juntos se não tiver de acordo? Aí o que é que acontece? Tem um irmão lá, irmão Lima, muito experiente, cabeça branca, muito experiente, falou, não, mas aí é amizade. A Bíblia diz que quando os dois se casam, é uma carne só. Aí já foi falando, foi contornando a situação. Porque assim, irmãos, a pessoa, se você conversar com uma pessoa carnal, ele vai te dar conselhos que muitas das vezes são conselhos de ímpio, porque é o que ele tem para oferecer. Mas se conversar com alguém que é espiritual, a Bíblia, como faz aqui, diz encaminhar o tal com espírito de mansidão. Ele ainda diz assim, irmão, no finalzinho, ó, olhando por ti mesmo para que não seja também tentado. Ou seja, eu estou vendo a situação do próximo aqui, do meu irmão, eu vou ajudar ele, sabendo que eu também posso cair na mesma situação. É isso que está dizendo aqui. Agora, a pessoa carnal não, irmãos, a pessoa carnal é complicado. Mas o espiritual, a Bíblia diz que ele discerne tudo e de ninguém é discernido. O espiritual, ele tem sintonia com o céu, louvado seja Deus. Ele tem a palavra de Deus no seu coração, ele tem discernimento, porque ele é espiritual. Oh, aleluia! Ele é diferente, irmãos. Pode até estar junto aqui, teu carnal e teu espiritual, mas o espiritual é diferente. O espiritual tem misericórdia, o carnal não tem. Oh, é complicado, irmãos, um crente carnal. É complicado demais quando é o camarada carnal, porque ele anda ali, segundo a carne. O que é que a gente faz, irmãos, para ser mais espiritual? Leia mais a palavra de Deus. Estude mais a palavra de Deus. Ore mais. Participe dos trabalhos. A gente vai se tornando mais espiritual. Agora, quando o camarada se envolve com outras coisas do mundo aí, irmãos, e tem uns que até faz questão de misturar coisa do mundo com coisa de Deus, aí é complicado. Aí complica tudo, tem gente que não separa, né? Eu me recordo de um pastor, qual eu tive um pouco de infelicidade em congregar com ele, porque assim, irmão, estava pregando, estava dirigindo aqui, e de repente, estou recebendo uma ligação aqui. O Corinthians está fazendo um gol. E aí diz para a igreja, olha a igreja, o Corinthians está fazendo um gol, pelo amor de Deus. Você vê que isso aí é carnalidade. Isso aí é carnalidade. Misturar as coisas, você está entendendo? Misturar as coisas. Tem outros que misturam com outras coisas mais, irmãos. E não pode ser assim. A Bíblia diz que aquele que é espiritual discerne bem e de ninguém é discernido. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e rogo as vossas orações em favor da minha família. Aleluia. 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 Graças a Deus. Vale o glória, irmã, essa palavra. Vale outro glória. Aleluia.